Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad e os demais profetas e seguidores. A última semana antes do Ramadã. O Ramadã, acho que falta uma semana. Nós entraremos no mês de Ramadã. O que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para nós nesse mês e o que nós estamos preparando para alcançarmos o mês de Ramadã. Porque é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para nós como um grande presente. Allah subhanahu wa ta'ala determinou que o mês de Ramadã fosse um grande privilégio para a Ummah e também para os profetas anteriores a nós também, que jejuavam da mesma maneira que nós jejuamos hoje também. Só que, como nós falamos, as nações anteriores a nós se desviaram disso e nós, alhamdulillah, continuaremos até que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que esse mundo acabasse. Então terá sempre essas pessoas que seguem o caminho dos profetas que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Allah subhanahu wa ta'ala, nos versículos do jejum que estão na Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo 183, começou a mencionar sobre o jejum. Então começou desde o versículo 183 da Surat al-Baqarah, onde ele disse: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, até o versículo 187 da mesma Surat al-Baqarah, de 183 a 187. Esses versículos, somente tem eles que falam sobre o jejum. Esses versículos, poucos versículos que Allah colocou no Alcorão Sagrado que falam sobre o jejum, eles têm todas as regras que a pessoa deve saber e conhecer sobre esse pilar. O jejum é um dos pilares do Islã. E esse pilar, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou nos explicando os detalhes, e esses detalhes, nesses poucos versículos, você pode escrever através da explicação deles 2 volumes. Um livro de 2 volumes com muita facilidade para você saber sobre essa explicação, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou no jejum. Allah subhanahu wa ta'ala, ele começa falando sobre esses versículos, e a questão principal que nós temos no versículo, aquilo que Allah começou com os versículos, no versículo 183, e terminou com o versículo 187. O que Allah subhanahu wa ta'ala quis de nós? Ele começou o versículo e fechou ele com uma palavra importante que nós devemos levar em consideração e que nós devemos colocar em prática, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó vós que credes, é-vos prescrito o jejum como foi prescrito aos que foram antes de vós, para serem tementes a Allah. La'allakum tattaqun. A temência a Allah subhanahu wa ta'ala alertou dentre esses versículos a importância da temência a Allah subhanahu wa ta'ala, e por isso que ele finalizou também os versículos de jejum no versículo 187, e ele disse: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Esse é o último versículo que fala sobre o jejum, que Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: assim Allah torna evidente os seus sinais para os homens, a fim deles serem tementes. Então começou com a temência e terminou com a temência. A temência é a pessoa estar ligada com Allah subhanahu wa ta'ala, seu coração ligado com Allah subhanahu wa ta'ala. Porque às vezes você vê uma pessoa coloca o jejum, as orações, outras ações em prática. Você vê ele, uma pessoa que pratica aquilo lá na forma que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. E a prática, ela requer 2 questões. A primeira, a própria prática, e a segunda e mais importante, que seria aquilo que envolve aquela prática dentro do seu coração. A temência a Allah subhanahu wa ta'ala. Eu rezo temendo Allah subhanahu wa ta'ala, porque a oração, ela me impede de praticar qualquer tipo que me afasta de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu jejuo para que eu temesse a Allah subhanahu wa ta'ala, porque o jejum faz com que eu tema Allah.
Eu faço a caridade temendo Allah subhanahu wa ta'ala. Eu faço a peregrinação temendo Allah subhanahu wa ta'ala. Eu falo as palavras que devem ser faladas temendo Allah subhanahu wa ta'ala. Eu deixo de colocar em prática os pecados temendo Allah subhanahu wa ta'ala. Então tudo que você coloca em prática na sua vida, dentre as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, o objetivo delas é crescer essa temência dentro do seu coração. E assim a pessoa que tiver a temência dentro do seu coração, aí que a pessoa terá a salvação no dia do juízo final. Por isso que o jejum ele veio para nos desenvolver na verdadeira crença, na verdadeira prática que nos coloca a sermos tementes em Allah subhanahu wa ta'ala. Essa temência, o jejum, na realidade, ele é mostrado através dos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós podemos temer Allah subhanahu wa ta'ala através do jejum. Nós temos um hadith que nós vamos citar, e através desse hadith nós vamos ver o que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para nós no jejum. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo dia, ele estava parado junto com seus companheiros e ele foi ter com eles um sermão. E ele disse: ماذا يستقبلكم وتستقبلون ماذا يستقبلكم وتستقبلون. Ele falou isso 3 vezes. ماذا يستقبلكم وتستقبلون ماذا يستقبلكم وتستقبلون ماذا يستقبلكم وتستقبلون. O que vocês recebem e o que receberá vocês. O que vocês vão receber e vocês vão ser recebidos por quem? Ele disse 3 vezes essas palavras. O Umar ibn al-Khattab estava junto com seus companheiros e ele disse: ó mensageiro de Allah, o que nós vamos receber e o que vai nos receber? São versículos que serão revelados ao Senhor? Ele disse: não. Aí o Umar disse: é o inimigo que nós iremos nos encontrar com ele? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: não. Aí ele disse: o que nós seremos recebidos e o que nós iremos receber? Aí o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse alayhi salatu wassalam, qala inna Allah subhanahu wa ta'ala, ele determinou o mês de Ramadã e determinou nesse mês de Ramadã que ele perdoará na primeira noite do mês de Ramadã todas as pessoas que são dentre os muçulmanos tementes a Allah subhanahu wa ta'ala, já na primeira noite. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele recebe a gente, ele nos recebe na primeira noite de Ramadã com a misericórdia dele, com o perdão. Então a pessoa que está com seu coração dirigido para Allah subhanahu wa ta'ala antes de começar o Ramadã, na primeira noite ele será recebido por Allah subhanahu wa ta'ala nessa primeira noite de Ramadã com perdão. Então ele será perdoado e entrará dentro do Ramadã para conquistar as boas ações e ter uma grande bagagem para ter os grandes privilégios dentro do Ramadã. Então por isso que nós temos que ter o preparo antes de Ramadã. Não podemos esperar o mês de Ramadã para começarmos a recitação do Corão de uma forma contínua. Não podemos esperar o mês de Ramadã para começarmos a praticar as orações à noite. Não podemos esperar o mês de Ramadã para darmos a caridade. Não podemos esperar o mês de Ramadã para começarmos com as nossas súplicas. Não podemos começar o mês de Ramadã sem fazer alguns dias de jejum. Não podemos começar o mês de Ramadã antes de a gente se arrepender dos pecados que nós cometíamos. Não podemos entrar no mês de Ramadã antes de aprendermos as regras de como jejuar, de como temer a Allah, de como receber o mês de Ramadã, de como nos programarmos em Ramadã, para tirarmos um pouco daquele dia a dia que a gente vive durante o ano, nas festas, no baralho, naquelas reuniões de fofocas, em lugares inadequados, em lugares que nada agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que nos preparar e nos arrependermos, entrarmos naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta da gente. E por isso que já você entra dentro do Ramadã, na primeira noite, se Allah sentir a sua sinceridade no seu coração, que você realmente está querendo se envolver com o Ramadã, através das suas boas condutas antes do Ramadã, você será perdoada
naquela noite, na primeira noite do Ramadã. E o profeta Muhammad alaihi wasallam dizendo que nós seremos recebidos por um mês, o mês de Ramadã. Nós iremos receber esse mês de Ramadã. Nós seremos recebidos nesse mês que Allah subhanahu wa ta'ala, ele proporcionou o maior presente para os muçulmanos. Qual que é o maior presente? É o perdão. Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar já na primeira noite aqueles que forem sinceros com Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que se esforçam, se arrependem, aqueles que desejam a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala esteja sobre eles. Então eles vão, como é que você consegue conquistar a misericórdia de Allah? Praticando aquilo que agrada a Allah e que traz para você a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad alaihi wasallam, ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para nós no mês de Ramadã. Tem vários hadith, dentre eles o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "U'tiyat ummati fi shahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Os povos anteriores ao profeta Muhammad alaihi wasallam, nós falamos, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado, foi ordenado a eles a praticarem o jejum também, da mesma maneira que nós somos ordenados. No mês de Ramadã, no mês de jejum, Allah determinou que essa nação do profeta Muhammad alaihi wasallam tivesse 5 questões a mais do que as demais nações. Essas 5 questões, elas são importantes, que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para a nação do profeta Muhammad alaihi wasallam. E aí ele disse: quais são essas 5 questões que as pessoas, elas não têm, as pessoas antes do profeta Muhammad alaihi wasallam não tinham? Aí o profeta, ele disse: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. Quando for a primeira noite do mês de Ramadã, Allah irá olhar para as suas criaturas, e dentre elas as pessoas tementes e preparadas para o jejum, e aqueles que Allah olhar para ele e ele está preparado para o mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala perdoará ele e jamais irá castigá-lo. Então que a gente esteja preparado para essa primeira noite. A primeira noite é uma das noites mais importantes. Primeira noite que, se o jejum for quinta-feira, a primeira noite começa quando? Quarta-feira à noite, depois do Maghrib. Depois do Maghrib, então começa a noite do mês de Ramadã, se o jejum for na quinta-feira. Então, a primeira noite nós temos que estar preparados naquela noite, porque se Allah olhar para os nossos corações e sentir a sinceridade do que nós queremos realmente ser perdoados, Allah, sentindo essa sinceridade, Ele perdoará essa pessoa e jamais irá castigá-lo. Allah, você será libertada por Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é um grande privilégio que os muçulmanos têm dentre as questões que Allah proporcionou para essa nação do profeta Muhammad alaihi wasallam. E ele disse: "Amma thaniya fa inna khalufa afwahihim hina yumsun atyabu 'inda Allah min rih al-misk." Que o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele disse que o odor da boca deles, dos jejuadores, ao entardecer à tarde, quando a pessoa está lá com sede, com fome e tal, isso para Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem um grande valor e é melhor para Allah do que o próprio cheiro do perfume. Então a pessoa que está com esse mau odor, que às vezes ele sente mal e tal, até Shafi'iyya, eles dizem que o jejuador à tarde é aconselhável ele não escovar os dentes, não usar o siwak, para permanecer aquele odor que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse antes de ele quebrar o jejum, antes dessa pessoa quebrar o jejum, porque isso é amado para Allah subhanahu wa ta'ala, onde a pessoa sentiu a falta de comida, a falta de bebida, ele sentiu aquele sofrimento, principalmente quando tem calor e tal. Então Allah subhanahu wa ta'ala, para ele isso tem um grande agrado quando ele vê o seu crente estando nessa situação. O profeta Muhammad alaihi wasallam, ele disse, e a terceira questão: وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. A terceira questão que Allah deu para
os crentes, os muçulmanos, seguidores do profeta Muhammad a.s., que Allah ele determina que há um grupo de anjos que eles ficam pedindo perdão para todos os muçulmanos jejuadores, aqueles que jejuam durante as noites e os dias. Então você, em jejum, você tem um anjo que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para você durante o dia e durante a noite, ele está te acompanhando e dizendo: oh Allah, perdoe ela, oh Allah, perdoe ela, oh Allah, perdoe ela, oh Allah, perdoe ela. Imagine um anjo suplicando por você, você sentada, dormindo, em pé. Você às vezes está esquecendo de suplicar, mas tem alguém que está suplicando por você. E esse alguém quem que é? É um anjo, subhanallah. Então te acompanhar um anjo em todos os seus momentos, quando você está em jejum, é um grande privilégio. E ainda além de acompanhar você, ele estar suplicando, pedindo a Allah o perdão a você, que privilégio que é esse? Subhanallah. Nós temos que sentir esses significados dentro do mês de Ramadã. A pessoa que não sente esses significados, o jejum dele se torna um jejum meio seco, né? Esperando só o pôr do sol para comer e beber. Não. Sinta durante o jejum que Allah subhanahu wa ta'ala ele tem um privilégio por você, que ele proporcionou algo diferente para você. Sentindo aquilo lá, isso aumenta a temência a Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: "Wa amma ar-rabi'a", e a quarta questão que Allah deu para essa nação, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannata فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامتي. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse para o paraíso no mês de Ramadã, ele ordena o seu paraíso dizendo: se prepare. Allah está falando para quem? Para o paraíso. Se prepare e se embeleze. Seja algo que as pessoas jamais irão imaginar o paraíso. Para que elas vão se preparar e se embelezar e ter tudo aquilo que a pessoa jamais conseguiu imaginar? É algo específico que o profeta Muhammad a.s. está dizendo para nós, que Allah proporcionou para as pessoas no paraíso, para os jejuadores, algo diferente das demais pessoas que entrarão no paraíso. Que Allah ordena o paraíso, ele já é preparado. Ele já é feito para as pessoas terem todo tipo de prazer. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, naqueles locais específicos dos jejuadores, Allah está ordenando o paraíso a se preparar a mais do que as demais pessoas. E ele disse: se prepare e se embeleza, porque os meus servos jejuadores, talvez eles não demorem para entrarem no paraíso. Não demoram, talvez, porque na hora que a pessoa morrer, se ele era um jejuador, então essa pessoa já entrará onde? No paraíso. E Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para que eles tenham um bom descanso. An yastarihu min ta'ab ad-dunya ila dar karamati, para que eles descansem desse mundo que eles vivem para um local onde Allah subhanahu wa ta'ala preparou para eles. E a quinta questão que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para nós, que o profeta Muhammad a.s. ele disse: وَأَمَّا الْخَامِسَةِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعًا. E quando for a última noite do Ramadã, Allah perdoará todos eles, todos os jejuadores. SubhanAllah, esse é um dos grandes privilégios. Um homem disse: ó mensageiro de Allah, essa última noite, onde as pessoas serão todos perdoados, é a noite do decreto. قال يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال رجل يا رسول الله هي ليلة القدر؟ é a noite do decreto. O profeta Muhammad a.s. ele disse: لا ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. O profeta disse: não é a noite do decreto. Isso além da noite do decreto. Tem pessoas que talvez não alcançaram a noite do decreto, só que alcançaram a última noite de jejum. Então o profeta disse: você não imagina uma pessoa que trabalha no serviço, assim que ele terminar o seu trabalho será recompensado. E assim os jejuadores, assim que terminarem o mês de Ramadã, eles terão a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. E a recompensa de Allah
jamais nós teremos imaginação de qual seria a recompensa de Allah, que com certeza será uma grande recompensa. Está nos recebendo no mês de Ramadã. Allah preparou tudo para nós, para o mês de Ramadã. Isso daqui para a gente sentir o que Allah preparou para nós, o que nós iremos receber daqui a uma semana. Então o profeta Muhammad está dizendo para nós essas questões, e ele disse também: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان, quando for a primeira noite do mês de Ramadã, صفدت الشياطين ومردة الجن. Os shayatin, que seriam os satanases, eles serão acorrentados, e também serão acorrentados os fortes gênios, que talvez prejudicavam os seres humanos, as pessoas. Então eles serão acorrentados na primeira noite do Ramadã. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ, e serão fechadas as portas do inferno no primeiro dia de Ramadã, a primeira noite. Então as portas do inferno serão fechadas. وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ, e as portas do paraíso estarão abertas. فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ, e não fechará nenhuma dessas portas. Todas estão abertas para os crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. Isso significa que se a pessoa morrer em Ramadã, ele já tem as portas do paraíso abertas. As portas do inferno estão fechadas, se ele for dentre os jejuadores. Aí o profeta ele disse: وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ. Uma voz, ela anunciará na primeira noite para as pessoas: aquele que quer o bem, se aproxime. Esse é o seu tempo, esse é o seu comércio com Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a parte que você consegue ir para o paraíso e nos melhores lugares onde Allah subhanahu wa ta'ala preparou. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. E aquele que quer o mal, que quer praticar os pecados, você tem que se afastar. Se afaste, porque esse não é o momento da prática do mal, não é o momento da prática dos pecados, não é o momento das práticas que desagradam Allah subhanahu wa ta'ala. Então, começou o mês de Ramadã, essa voz ela diz para as pessoas que praticam os pecados e tal, que se afastem. Esse não é o momento de vocês, é o momento das pessoas que são tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. E aí ele disse: وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. E Allah tem os libertados do fogo do inferno, e isso toda noite Allah liberta algumas pessoas do inferno. Quando nós falamos libertado, quando é libertado ele não retornará mais. Isso significa que ele permanecerá toda a vida dele libertado e jamais será tocado pelo fogo do inferno. Também Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para nós, dentro do mês de Ramadã, no hadith do profeta Muhammad alayhi salam, onde ele disse: قال يوما وحضر رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة. Allah subhanahu wa ta'ala, ele no mês de Ramadã aproxima a sua misericórdia dos seus servos. ويحط الخطايا, e Allah perdoa os pecados. ويستجيب فيه الدعاء, e Allah atende as súplicas do mês de Ramadã. Por isso que nós temos uma súplica antes de quebrar o jejum, todos os dias, atendida por Allah subhanahu wa ta'ala. Essa súplica é 100% atendida, além de outras súplicas que você tem durante a noite e em outros momentos. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse especificamente: há uma súplica ao quebrar o jejum que não será devolvida. Então isso também Allah subhanahu wa ta'ala está colocando para nós no mês de Ramadã. E o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse: يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, ele olha para os crentes jejuadores e vê a competição deles, a competição de cada um de nós. Essas competições, quanto que o fulano recitou do Corão, quanto que fulano acordou durante as noites, quanto que o fulano deu de caridades, quanto de fulano ajudou as pessoas, quanto o fulano suplicou a Allah subhanahu wa ta'ala, quanto que fulano fez o bem nesses dias. Essas competições, Allah subhanahu wa ta'ala, ele olha para elas entre nós. Imagine Allah olhando para você na competição com as pessoas nas suas adorações. وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala
quando ele olha para os seus servos jejuadores, na competição deles, nas boas ações, Allah, ele se orgulha dessas pessoas perante os seus anjos. Imagine essa questão, Allah se orgulhar de você perante os anjos. Quem somos nós para Allah se orgulhar de nós? Subhanallah, nós, as criaturas fracas, as criaturas que nós precisamos de tudo, nós necessitamos da nossa respiração. Se Allah subhanahu wa ta'ala cortar por um minuto, as pessoas morrem. A nossa água, a nossa comida, a nossa força, tudo que nós temos, dependemos de Allah. E mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala, ele vê a nossa competição e ele se orgulha de nós perante os seus anjos. Aí o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse: então mostrem para Allah subhanahu wa ta'ala as competições de vocês. O profeta está nos incentivando. E ele disse: o infeliz, aquele que não alcança a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala nesse mês. Aquele infeliz, aquele que o mês de Ramadã para ele é apenas o mês que ele passou fome, que vai preparar uma comida diferente, que vai convidar o fulano e o ciclano, e que vai passar fome e tal, esperando o último dia e tal. São coisas que elas não são a essência do mês de Ramadã. A essência do mês de Ramadã é você colocar em prática todas as ordens que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na sua vida, para que elas sejam colocadas e aumentar a temência a Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah ver que realmente o seu coração está repleto de temência, que as suas atitudes elas estão cada vez mais e mais te aproximando de Allah. Você procurando quais são as boas ações que eu devo fazer, como é que Allah subhanahu wa ta'ala está olhando para mim, as competições que eu tenho que estar praticando para que Allah subhanahu wa ta'ala tenha orgulho de mim, aquilo que faz com que Allah tenha misericórdia de mim, aquilo que me aproxima de Allah, aquilo que me liberta do fogo do inferno. Esses são os preparos que nós temos que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para nós dentro do Ramadã, para a gente começar a fazer. O profeta Muhammad alayhi salam, ele fala sobre as súplicas do mês de Ramadã. Ele disse: 3 súplicas não serão devolvidas. A primeira, o jejuador até quebrar o seu jejum, ele tem as súplicas que não serão devolvidas. E um governo justo e uma pessoa injustiçada. Essas são 3 súplicas que Allah subhanahu wa ta'ala não devolverá. Também o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para nós dentro do mês de Ramadã, preparou para nós, dizendo no hadith: kullu amal ibn Adam lah al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. O profeta Muhammad a.s. ele disse que Allah disse: todas as ações do filho de Adão são dele. Cada ação equivale a 10 até 700 vezes a boa ação. Tipo, a caridade é válida por 700. As nossas orações, ela pode valer entre 10 e 27, dependendo onde você coloca em prática a sua oração. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: a não ser o jejum. Allah não proporcionou algo, a quantidade do valor dele, do jejum. E ele disse: a não ser o jejum. O jejum é meu, é de Allah. E eu que recompenso o jejuador no dia do final. Isso significa que Allah disse: você terá com a sua oração 27, com a sua caridade 700, com a sua súplica, uma súplica atendida. Com isso você terá aquilo. O jejum não. Eu não vou colocar a recompensa. Por que Allah? Quanto que é? O jejum é válido por 500, por 1000, por 1 milhão. Ele disse: o jejum, a recompensa dele eu darei no dia do juízo final. Isso significa que Allah escondeu a recompensa do jejum para o dia do juízo final, porque é uma surpresa para nós. Imagine se Allah subhanahu wa ta'ala quer fazer uma surpresa para você. Ele disse: o jejum é uma surpresa. A recompensa será dada por mim, sem ele saber quanto que será essa recompensa. Então, com certeza ela terá uma grande recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse o motivo disso: porque ele deixou os seus prazeres, deixou a sua comida, deixou a sua bebida por causa de mim. Por causa de quem? De Allah.
Então, esse jejuador, ele terá esse grande privilégio. Allah subhanahu wa ta'ala também, ele preparou para nós o mês de Ramadã, al-maghfirah wal-'itq min an-nar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Aquele que jejuar o Ramadã com fé e esperança, serão perdoados os seus pecados anteriores. Todos eles serão perdoados. E o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse também: "As-salawatu al-khams wal-jumu'a ila al-jumu'a wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibat al-kaba'ir." O profeta disse alayhi salatu wassalam: as orações entre uma e a outra, a sexta-feira entre uma e a outra, o Ramadã entre um Ramadã e o outro, apagam todos os pecados, a não ser os grandes pecados que requerem um arrependimento especial. Os grandes pecados, eles requerem um grande arrependimento. Também Allah proporcionou para nós que no mês de Ramadã nós temos o jejum. O jejum, o que ele faz? Ele intercede. O profeta Muhammad alayhi salam, ele disse: "As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah." O jejum e o Alcorão intercedem para o servo no dia do juízo final. Você está lá, está sujeita a ser castigada, ser colocada num fogo, ser levada para um lugar onde você irá temer e ficar com medo e tal. De repente chega o jejum e o Alcorão intercedem e tiram você daquele apuro. Então, nada além do jejum e nada além do Alcorão que poderá naquele momento te salvar, a não ser através do Alcorão e do jejum. E o profeta Muhammad alayhi salam também, ele disse: "As-siyamu junnah, as-siyamu junnah wa hisnun hasinun min an-nar." O profeta, ele disse: o jejum é uma proteção e ele é uma fortaleza forte do fogo do inferno. Então o fogo do inferno estará lá, uma fortaleza que você coloca entre você e o inferno para não ser atingida é o jejum. Então o jejum, ele tem essa força de proteger. Isso que Allah preparou para nós no mês de jejum. Agora vamos ver o que nós preparamos para o mês de jejum. São questões que são importantes de falarmos, como é que a gente se prepara para esse mês, para conquistarmos todo esse privilégio que Allah preparou para nós. Allah preparou várias questões importantes para nós, grandes privilégios. Agora, o que nós preparamos para esse mês? Isso, inshallah, a gente falará em outra aula, para a gente não prolongar. São 5 minutos para vocês terem perguntas. Se tiverem qualquer questão, estamos à disposição antes da reza. 5 minutos nós temos, inshallah. Junna يعني شيء الحاجز proteção. Por isso que falam majnun. O que é majnun? Majnun, الحاجز اللي كان في عقله. Aquele majnun é o louco. Por que foi chamado de majnun? Porque houve uma separação entre a sua mente e a realidade. Então ele não consegue mais pensar. Junna. Junna é uma proteção. Jinn foram chamados de jinn porque a gente não consegue, tem uma proteção entre nós e eles, que a gente não consegue ver eles. Então, junna aqui é uma proteção. Essa proteção entre nós e o que? E o fogo do inferno entre nós e os pecados também. O jejum, ele te impede de praticar, de praticar o pecado. A oração, o jejum, a caridade, todas as pessoas que praticam, elas não são iguais. Tem pessoas que têm um privilégio, que alcançam a noite do decreto. Tem pessoas que alcançam o maior nível no jejum. Agora, as pessoas que têm o menor nível são aquelas que serão perdoadas no mínimo no final do Ramadã. Por isso que o profeta Muhammad a.s. ele disse: a pessoa que entrar no mês de Ramadã e não for perdoada, essa é uma pessoa infeliz. Essa é uma pessoa que jamais ela será perdoada. Se ela não conseguiu ser perdoada dentro do mês de Ramadã, tendo todos esses privilégios, e mesmo assim ele deixou de colocar em prática, deixou de jejuar, deixou de se aproximar de Allah, deixou de vir na mesquita, deixou de recitar o Corão, deixou de suplicar,
deixou de fazer istighfar, deixou de fazer caridade, deixou de se aproximar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe disse: essa pessoa é uma pessoa infeliz que jamais ela terá uma oportunidade igual ao Ramadã para ser perdoada. Agora, a pessoa que tentou, tem pessoas que jejuam tal, mas ele não se esforça muito, e por isso que o profeta Muhammad sallallahu ele disse no hadith que Allah, ele olha nas nossas competições. As competições não é todo mundo que sai o primeiro, e não é todo mundo que sai o segundo. Primeiro, segundo, 10º, 20º e tal. No último, Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: no mínimo, a pessoa que jejuar e ele fez um mínimo de esforço, será perdoado. Agora, os outros, eles tiveram um grande privilégio nas posições dentro do paraíso. Isso quando que a gente sente? Na hora que você chega lá, no dia do final, você vai sentir a diferença. Você vai falar: se eu tivesse a competição real, me esforçado, eu chegaria naquele lugar, eu chegaria no outro lugar, eu chegaria em tal lugar. Né? Então, aí vai depender de cada pessoa, mas todos terão privilégio, inshallah. O importante é você ter a intenção e ir para colocar em prática. Dormiu, cansou, tal, isso daqui é algo que não está na nossa mão. O importante é o nosso esforço, o nosso coração está lá, presente. No zakat, se você tiver ouro e quer tirar o zakat dele, você pesa hoje quantos gramas de ouro você tem e qual que é o valor do ouro hoje, não quando eu comprei. Quanto que é o grama de ouro hoje, aí você tira o zakat daquele valor de hoje. Se for na quarta-feira o jejum, então na terça-feira à noite a gente intenciona que nós iremos fazer o mês de jejum. Se for na quinta-feira, então na quarta à noite, no início da noite, a gente intenciona, porque a intenção é um pilar do jejum. O jejum ele tem 2 pilares, isso a gente vai falar inshallah, mas é importante falarmos antes de Ramadã. Tem 2 pilares do jejum. O primeiro pilar é a intenção. O segundo pilar é você deixar de beber, de comer, de manter relação com o seu cônjuge da alvorada ao pôr do sol. Esse é o segundo pilar. O primeiro pilar, que seria a intenção, você intenciona na primeira noite que você vai jejuar o mês de Ramadã. Agora aqui tem a questão da divergência. Eu preciso todos os dias, todas as noites ter a intenção. Alguns ulama disseram sim. Outros disseram, se você intencionar já desde o começo e falar eu intenciono jejuar o mês de Ramadã, já basta para você, inshallah.